Olá, muito bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, meus seguidores, irmãos, irmãs do Quai, do Face, do YouTube e todos os lugares. Obrigado àqueles que estão se inscrevendo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Vamos fazer a nossa prece de abertura para podermos entrar no assunto. O assunto hoje será sobre os dois cegos de Jericó. Vamos fazer a prece de abertura e entraremos lá. Deixem o triplo C, curtem, compartilhem, comentem e compartilhem. Deixe o coraçãozinho, meu joia, e vamos lá. Pai, de infinita bondade, te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para lermos, estudarmos a Tua Palavra, Teus ensinamentos, o Teu Evangelho. Te pedimos, Pai, pedimos a Jesus que envie a nossos lares, nossos mentores, nossos irmãos de luz, para nos inspirarem, para nos intuírem, auxiliarmos, para que o estudo seja coerente com as Tuas palavras, com os Teus ensinamentos, com o exemplo que deixaste aqui na terra quando esteve conosco. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso estudo desta domingo. Pai nosso que estais no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Damos por aberto nossa leitura. Vamos molhar as palavras, né? E vamos lá. Sem mais delongas, né? Porque é 6 horas. Os dois cegos de Jericó. É no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. E no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 35 até o 43. O que o Eduardo vai ler? O que nós vamos estudar juntos? É aquela passagem dos dois cegos, né? Que começa assim. O relato de Mateus, de Marcos e de Lucas começa assim. Ao saírem de Jericó, uma grande turba os seguia. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram dizendo: Tenha misericórdia de nós, filhos de Davi. A turba os repreendia para que fizessem silêncio. Os cegos, porém, gritavam ainda mais, dizendo: Tenha misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. E, parando, Jesus os chamou e disse: O que vocês querem que eu faça? E eles responderam a Jesus: Senhor, que nossos olhos se abram. Compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente voltaram a ver e o seguiram. Bom, essa é a passagem. Esse é o relato que os irmãos nos deixam, né? Tanto Marcos como Lucas. Mas tem um grande ensinamento aqui. Bom, ao sair de Jericó, quem saiu de Jericó? Jesus, os apóstolos e uma multidão que o seguia. Turba, como nós vimos lá no começo, né? Multidão. Então, sempre vamos encontrar essa palavra turba, a gente já junta, né? Turba, multidão.
multidão, turba. Turba, multidão. Multidão, turba. Turba, multidão, multidão, turba. Por que eu fiz isso? Porque daí você memoriza. Então, turba, multidão. Então a multidão seguia. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo, porque não viam, ouvindo que Jesus passava, gritaram dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E a turba, que é a multidão, a população, o povo, o repreendiam, ou seja, mandava eles calar a boca, mandava eles ficar quietos. Mas eles não ficaram com medo. Eles confiaram na intuição deles. Eles confiaram no coração deles que dizia que realmente Jesus estava passando por ali. Que era a única oportunidade que eles teriam na vida de encontrar com Jesus, falar com Jesus e pedir a cura. Então, eles persistiram, Tiveram resiliência. Eles persistiram. E aí começaram a gritar mais, já que mandava ele calar a boca, então começaram a gritaria, eles gritavam mais para poderem ser ouvidos por Jesus. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. A turma os repreendia para que fizesse silêncio. Os cegos, porém, gritavam ainda mais: tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. E parando, Jesus o chamou e disse: que queres que eu vos faça? A responder Jesus: que nossos olhos se abram. Compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente voltaram a ver e o seguiram. Então, primeiro vamos ver o que é compadecido. Onde é que está a palavrinha aqui, compadecido? Misericórdia nossa, Senhor, filho de Davi. Compadecido. Compadecer-se, ter compaixão, ter piedade, mostrar simpatia. Então Jesus ficou simpático, Achou. E esses querem mesmo a minha presença. Que apesar das represárias, apesar de dizerem não, de uma multidão contra eles, eles continuam pedindo, clamando, confiando na presença de Jesus, É o que nós temos que fazer. Então Jesus foi lá e disse: o que vocês querem que eu faça? Que cure, que o Senhor abra os nossos olhos. Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente voltaram a ver e o seguiram. Aqui termina, a passagem. Só que pouca gente se atenta para um detalhe muito importante. Pouca gente pesquisa que para poder ser mendigo, poder pedir esmolas para o povo, em geral, para os romanos, para o povo lá, precisava de uma licença do governo. O que era essa licença do governo? Era uma capa. Imagina essas capinhas aí do Detran, aí, laranjinha, uma capa. E não era tão fácil para obter esse direito, essa licença do governo, dos governantes, para pedir. E uma vez que perdesse essa capa, ou alguém roubasse, o governo não daria uma segunda chance, não daria uma segunda via. Vocês estão começando a compreender onde é que eu quero chegar, onde é que nós queremos chegar? Que esses cegos, assim que foram curados da vista,
eles tiraram, imagina ter uma capa aqui, eles tiraram a capa. Largaram. Essa camiseta velha aqui. Essa camiseta velha aqui, ó. Uma capa. Capa muito mal feia, mas é uma capa. A capa, né? Aí com essa capa aqui, Senhor, não me esmola, Senhor, não me esmola. Era onde eles tinham garantido o sustento deles, né? Sobrevivência era o trabalho deles. Aí no momento que eles perdessem, roubassem deles, né? Não teria mais construir. Então eles iam morrer de fome. Então te pensar muito bem, se largasse a capa e seguisse Jesus. Mas eles confiavam tanto na fé deles, na intuição deles, que assim que eles se curaram, eles largaram a capa no chão e foram seguir Jesus. Imagine os outros aleijados, cegos, os malandros também, né? Se degladiaram para pegar a capa, né? E pegaram a capa. Então, no momento que eles largaram a capa, não tinha como voltar atrás. Quem sabe o governo não dava a segunda via. Eles não tinham trabalho. Ia ter que começar do zero. Mas mesmo assim, com essa dúvida, com esse medo que às vezes nós temos, eles não pensaram duas vezes e seguiram o coração deles. Seguiram a intuição deles, que é confiar em Jesus. E a questão aqui hoje para nós, já terminando o nosso estudo, que é curto, você confia em Jesus para largar sua capa? Nós confiamos? Porque seguir Jesus não é só ler, gente, não é só ouvir, não é só falar, não é só ir nas missas, ir nas palestras espíritas. É necessário, Faz bem? Faz. Muda a vida? Muda. Mas o seguir Jesus é cultivar. Então, qual é a capa social, a capa que nós devemos largar? Porque nós, graças a Deus, né, Deus nos fez perfeitinhos, perfeitinhas, não estamos pedindo esmola, né, não necessitamos. Então, qual é a capa que nós usamos? Capa da vaidade, capa do orgulho, capa do egoísmo, capa do medo. Isso tudo são capas que nós trazemos conosco, não está sempre conosco. E aí nos deixa pesado, nos vamos pesados. Então, para seguir Jesus verdadeiramente, eu tenho que ir tirando essas capas, essas camadas, né? Porque é um monte de capa. E tirando, né? Tirando a capa. Uma capa que é o orgulho, a outra capa é a vaidade, a outra capa é as más tendências, né? Para alcoolismo, para sexo regrado. Cada um tem o seu, né? Vício de cigarro, ira, cada um tem o seu. São as capas. E você e eu estamos largando nossas capas? Ou porque, assim como aquela capa dava direito a eles, garantia o sustento deles, né? Porque não tinha trabalho, então era uma bengala para garantir a sobrevivência. Nós acabamos tendo nossas bengalas também de sobrevivência, né? E acabamos deixando Jesus de lado. Quem verdadeiramente importa. Eu até botei nas redes sociais hoje
um clipe que eu estou fazendo junto com a inteligência artificial, a Zia. Eu fiz um clipe, nós fizemos, né? Eu e a inteligência artificial. Né? Fizemos o clipe de como que é, e é real isso aí, gente. É real. É real mesmo. Com o benefício que é trazer Jesus, abrir as portas, porque trazer ele está sempre por aí, em todos os lugares. É que a gente não deixa ele entrar. Como assim não deixa entrar? Parece que eu não ia deixar ele entrar. A gente não deixa. Quando a gente não reza, quando a gente não ora, quando a gente não procura deixar essas capas que nós temos, que é o orgulho, vaidade, a ira, a inveja, tudo que é ruim, vícios, de cigarro, de droga, de bebida, de sexo desregrado, né? Que não é com a sua namorada, que não é com a sua esposa, que é com qualquer um, aí é desregrado. Enquanto eu tiver essa vida desregrada, não deixo Jesus entrar. Basta uma frestinha na janela, ele olha, né? Dá uma benção assim, mas aí, como é uma frestinha, a benção entra, mas não tem tanta eficácia. A eficácia para minha família, a proteção para minha esposa, para meu marido, para meus filhos, para mim mesmo, é quando eu deixo Jesus entrar. Eu deixo Jesus fazer parte do meu lar. Não que vamos ser fanáticos, não é isso. É uma vida normal dentro de casa, como toda família na rua. Criando, filhos brincando, conversando, rindo, contando piada, contando dia a dia, olhando televisão, olhando novela, olhando filme, olhando série. Tudo normal. Mas para nós ter Jesus em nosso lar, né? O marido contando o trabalho, a esposa também, tudo normal, que nem os outros. A diferença, quando a família deixa Jesus entrar, é que tira um dia da semana. É que nós aqui é todos os dias porque é esse propósito. Nós estamos em trabalho, em comunhão. Mas o normal, a regra, um dia da semana. 10 minutinhos, um dia da semana. Que é o Evangelho no lar. Quando Jesus percebe que você pratica o Evangelho no lar, é aquilo que está na música que eu fiz. Aquela tradução que saiu perfeito. Só que no caso dos anjinhos ali voando, são os mentores, pessoas que nem eu, que nem você, assim, só são mais inteligentes, mais, né, mais espertos. Mas são, não tem asa lá, né? Mas como não tinha como fazer a representação, que daí não ia ter como entender, aí fizemos o que a maioria compreende, né? Que a maioria compreende todas as religiões, que são os anjinhos com asinhas, papapá. Os amigos entendem que a representação é porque a humanidade entende que anjo é... Mas anjo nada mais é que igual eu e você, assim, só que lógico, com o amor lá em cima, com a fraternidade lá em cima, a simpatia, a empatia, o auxílio ao próximo lá em cima, que nós nem... Né? Nós somos um verme, comparando ao anjo, ao mentor. Né? Mas são seres que nem nós. Têm os mesmos sentimentos, só que mais elevados, porque são mais estudados, né? Vivenciados. Então, quem tem uma curiosidade, olha, Jesus no lar, porque é exatamente assim. Então, quando Jesus percebe que você, sua família, sua esposa, tira um dia da semana, 10 minutinhos, só em ler já dá 5 minutinhos. E os outros 5 é para comentar ali com a família, não é nem comentar que nem eu faço, é comentar. O que você achou? Sabe que isso aí a fulana faz. Sabe que eu conheci um fulano lá no mercado que fez parecido. Pronto, já é o Evangelho. Exatamente. E Jesus percebendo que é sério,
que todo aquele dia, exemplo, quarta-feira, toda quarta-feira, aquele horário que a família escolheu, realmente já passou uma semana, um mês, um ano, e estão firme naquele horário, Jesus vem nessa casa. E quando Jesus vem nessa casa, ele abraça a família, a esposa, o marido, e protege não só naquela casa, protege aquele casal aonde eles forem. Protege no carro deles, para ir para o trabalho, para voltar, para ir para o passeio, para não é. Protege. Porque sabe que estão sendo um ponto de luz na terra. Porque a casa daquela família que pratica o culto no lar é um ponto de luz na terra. Então imagina centenas, milhares, milhões de casas fazendo. Ilumina toda a terra. E você trabalha para Jesus, para Deus, e nem percebe, e não precisa mudar nada na sua vida. O bonito é isso, não precisa mudar nada. Eu falei quarta-feira, quinta-feira eu volto a olhar Netflix, volto a olhar filme de terror, volto a conversar, fazer piada, rir, não rir, visita, e coisa. Tudo normal, não precisa mudar nada. Só mudar a conduta, né? Ser mais bondoso, ser mais coerente com o Evangelho. Mas o resto, tranquilo. E Jesus terá a porta aberta, a janela aberta para entrar no seu lar, igual a música. Então a mensagem é essa, né? Será que nós estamos largando as nossas capas, igual aos cegos? Que muita gente lê ou vê nos filmes e pensa que é só aquilo ali, né? Ficar, né, da visão. E deu, né? Eles seguiram por causa da cura da visão. Sim e não. Foi um ato, foi muito mais corajoso daquilo ali. Porque ao largar a capa, né, eles estavam largando a vida deles. Aquela segurança que nós temos do nosso trabalho, de ter a rendinha do fim do mês, para pagar as contas, eles estavam largando, deixando para trás. Mas eles seguiram o coração, seguiram a intuição. Porque o verdadeiro seguir Jesus é isso. É seguir a intuição. Se a intuição diz que Jesus está certo, por que você vai fazer o contrário? Simples. É meio estranho porque as pessoas não entendem, né? Mas é assim. Se a intuição diz que Jesus está certo, que não é para beber demais, que não é para sexo desregrado, que não é para estar só na farra, que não é para maltratar, que não é para judiar, e você faz, e aí você quer dizer que é cristão, que é espírita, que é evangélico? Eu sinto muito, mas não é. Não é. Ah, mas eu frequento a casa, eu trabalho, eu dou palestra há 50 anos, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, minha tia. Beleza? Mas se você descumpre as regras de Jesus, você não é. Você usa o título. Mas ser espírita, ser evangélico, ser católico, é seguir a orientação de Jesus. E para isso tem que largar as capas que nós temos. Quais são as capas? A última frase, porque eu vou repetir, né? Para não ficar repetitivo. Uma capa é orgulho, tem que largar fora. Outra capa é a vaidade exagerada, tem que largar fora. Outra capa é as vicissitudes, né? Que a gente comete de errado. É cigarro, é bebida, é isso, é aquilo, é sexo. Largar fora. Traições, todos os tipos. Inveja. São N capas que nós temos que ir tirando para nos aproximar de Jesus. E quanto mais capa nós tiramos, que nem os cegos, mais nós nos aproximamos dele. E quanto mais nos aproximamos dele, mais a vida fica mais leve. Não que os problemas não vão existir. Não, isso existe. Só que mais leve. Você vê com outra perspectiva. Você vê de cima da montanha. Enquanto quem não está com Deus, não está com Jesus, vê ali, só vê e não consegue chegar mais adiante.
Você que está com Deus, está com Jesus, você está numa montanha, então você enxerga todo o problema, o que vai acontecer na metade, que já vai dar uma aliviada, e lá na frente o resultado final se você seguir o caminho. Então você enxerga quais os caminhos o atalho, né, os caminhos mais corretos para chegar a ser feliz. Então isso é uma mensagem, essa é a vantagem do cristão, do evangélico, do espírito. É estar no alto e enxergar qual caminho seguir. Sempre seguindo as orientações de Jesus. Então, quanto mais coerente com os ensinamentos de Jesus, mais feliz você será, mais tranquilo, tranquila, mais sereno, sereno. E deixando ele entrar na sua casa, que nem na música, aí é perfeito. E o que está na música é verdade. É a pena, é tristemente que o ser humano não consegue ver. Alguns sentem, alguns veem, alguns enxergam. Né? E quem consegue sabe que é verdade. Faz muita diferença trazer Jesus para dentro de casa e deixá-lo lá de fora. Quando você deixa do lado de fora, sua vida trava. Muita coisa que acontece de negativo. Você traz para dentro, é uma capa protetora e até acontece algumas coisas, mas o impacto é mais leve, porque ele bota o corpo dele na frente ali, então até atravessar, até pegar você, não pega. É assim. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Já deu meia hora. E a intenção não era ficar tão grande. Agradecemos Pai, agradecemos Jesus, agradecemos mentores, mentoras, amigos, amigas, pelo domingo, com muita paz, para essa Páscoa maravilhosa, que todos os irmãos e irmãs tiveram. Que todos possamos começar a semana em paz, em tranquilidade, em harmonia, com saúde. E damos por encerrado o nosso estudo com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, já feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.